Iniciando aqui a gravação, hoje mais um estudo do livro de Romanos. Hoje estudaremos o capítulo 14 do livro de Romanos. O capítulo 14 do livro de Romanos é uma passagem da Bíblia que aborda questões relacionadas à nossa consciência, à liberdade cristã, principalmente em relação às práticas e costumes. E hoje nós vamos estudar exatamente sobre isso. Anteriormente, estudamos o capítulo 13 e agora vamos seguindo para o 14, rumo aos últimos capítulos do livro de Romanos. Primeiramente, vamos invocar o nosso Deus para que ele nos abençoe nesse dia, pregando esta palavra. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida. Pedimos em seu nome que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que compreenda a sua palavra, para que possamos estudar com piedade e com fidelidade aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Assim oramos em seu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá estudar Romanos, consciência e a liberdade cristã. Paulo inicia em Romanos 14, 1, 2, dizendo: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessas pessoas. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Então, Paulo, ele começa exortando os cristãos a receberem aqueles que são fracos na fé, ou seja, aqueles que podem ter escrúpulos, que podem ter convicções mais restritas em relação a certas práticas. E a aplicação prática inicial é de acolhermos, de respeitarmos as diferenças de opinião dentro da comunidade cristã, evitando disputas desnecessárias. Alguns cristãos acreditam que podiam, naquela época, que podiam comer qualquer tipo de alimento, enquanto outros preferiam seguir uma dieta vegetariana por motivos religiosos, o que acontece até os dias de hoje, em especial com carne vermelha, carne de porco. Disto, nós devemos o quê? Entender que a Bíblia nos ensina a não julgar ou desprezar aqueles que têm práticas alimentares diferentes das nossas, mas sim respeitar as suas escolhas individuais. E foi isso que Jesus nos ensinou no livro de Marcos, Marcos 7, 19 é dito, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou: puros todos os alimentos. Em outras palavras, Cristo nos diz que os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, ele vai destruir tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. É este o entendimento que devemos ter. Paulo continua dizendo: quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele, e ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Paulo aqui ele enfatiza a importância de não desprezar ou julgar aqueles que têm práticas diferentes das nossas. Ele lembra que Deus acolhe a todos, independentemente das suas preferências alimentares. Por isso que nós devemos cultivar uma atitude de respeito, de amor e aceitação mútua, reconhecendo que a nossa liberdade em Cristo não deve ser motivo de divisão. E por fim, ali Paulo lembra que não somos responsáveis por julgar os outros servos de Deus, pois cada um prestará contas ao seu próprio Senhor. Assim, devemos evitar o julgamento, focar em nossa própria relação com Deus. Devemos confiar que o Senhor é capaz de sustentar os seus servos e de fortalecê-los na sua fé. E para explicar esse versículo, Jesus nos contou uma parábola do fariseu e do publicano lá no livro de Lucas. Vamos ler essa parábola em Lucas 18, 9 a 14. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano.
Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O fariseu ali era conhecido por ser muito religioso, por seguir rigorosamente a lei, enquanto o publicano era um cobrador de impostos, considerado pecador pelos judeus. O fariseu ali ao orar, você vê que ele expressou seu orgulho, superioridade em relação aos outros homens, agradecendo a Deus por não ser como os demais, mencionando suas supostas boas obras. Em contraste, o publicano, em sua oração, reconheceu sua pecaminosidade. Ele pediu misericórdia de Deus. No versículo aqui, Jesus conclui a parábola dizendo que foi o publicano e não o fariseu que foi justificado diante de Deus. E isso ilustra a importância da humildade, do reconhecimento das nossas falhas, da dependência de Deus, o arrependimento. Aqueles que se exaltam, que confiam em sua própria justiça, serão o quê? Humilhados. Enquanto aqueles que reconhecem sua necessidade de misericórdia e se humilham diante de Deus serão exaltados. Essa passagem, portanto, ela nos ensina sobre a importância da humildade, da sinceridade do nosso coração, da dependência de Deus em nossa vida espiritual, destacando que a justificação diante de Deus não vem das nossas obras ou de uma autojustiça, mas ela vem da graça e da misericórdia de Deus, que são acessíveis por meio de humildade, arrependimento sincero. Em outras palavras aqui, Jesus, ele nos ensina que o grande amor de Deus, quando ele é demonstrado na vida de uma pessoa, ele prova que seus muitos pecados ali já foram perdoados. Mas ele diz, né, onde há necessidade de pouco perdão, que é para os orgulhosos, né? Pouco amor é revelado. Isso quer dizer que pessoas recebem apenas o quê? Aquilo que lhes convém, aquilo que é predestinado ali pelo nosso Senhor. Paulo continua dizendo: algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dar graças a Deus. Então, Paulo menciona aqui a observância de dias especiais como um exemplo adicional das diferenças pessoais entre os cristãos. Alguns consideram certos dias mais sagrados do que outros, enquanto outros veem que todos os dias são iguais. Então, a aplicação prática disso é a de permitir que cada pessoa tenha sua própria convicção sobre essas questões que são secundárias, desde que sua fé esteja fundamentada em Cristo, que essa sim é uma questão primária, tá? Crer em Jesus Cristo. É mais importante adorarmos a Deus todos os dias do que escolhermos um único dia para fazê-lo. Nosso Deus, ele é pessoal. Então, como você pode ter intimidade com ele orando a ele apenas uma vez por semana ou uma vez por mês? Deus quer ser seu amigo, Deus quer ser seu confidente, seu companheiro diariamente. Abra as portas do seu coração para ele entrar. Por isso, seja qual for a prática individual, ou seja comer certos alimentos, observar certos dias, o importante é que cada pessoa faça tudo com gratidão a Deus. Devemos reconhecer que nossas ações, escolhas, devem ser feitas com um coração grato, buscando agradar a Deus em tudo o que fazemos. E Paulo reforça essa ideia, essa mesma ideia, quando ele escreveu a carta aos Colossenses. Ele diz em Colossenses 2,16: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Então, Paulo aqui, no mesmo sentido, ele está ensinando que em Cristo essas práticas festivas não são mais obrigatórias para os cristãos, pois a fé cristã, ela transcende tradições, transcende rituais religiosos.
Paulo está defendendo a liberdade cristã em relação a essas práticas externas, enfatizando que a verdadeira essência da fé cristã está em Cristo, no seu sacrifício na cruz, e não na observância rigorosa de regras cerimoniais. No entanto, é importante a gente notar que Paulo não está descartando essa importância, a importância de viver uma vida santa e obediente a Deus. Nós devemos evitar o legalismo, idolatria e práticas imorais. E aí sim, direcionar os crentes, os nossos corações, a se concentrarem em Cristo e na obra redentora do nosso Senhor. Paulo continua, porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor, pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Nesta passagem, Paulo destaca que a vida cristã não é uma jornada individualista, mas sim uma vida vivida em comunhão com outros crentes. A aplicação aqui é da gente lembrar que nossas escolhas, nossas ações afetam os outros ao nosso redor. Devemos agir em consideração ao amor pelos outros, buscando a edificação mútua, a unidade da fé. Tudo que fazemos, seja em vida ou na morte, é para o Senhor. Nós pertencemos a Deus e somos chamados a viver em total submissão, dedicação a Ele. Devemos, portanto, viver cada dia em reconhecimento a essa soberania de Deus sobre as nossas vidas, buscando honrá-lo em todas as circunstâncias. E devemos também declarar que Jesus Cristo é Senhor, tanto dos que já faleceram quanto dos que estão vivos. Ele é o centro da nossa fé, ele é a autoridade suprema sobre todos os aspectos da nossa vida. Por isso, reconheçam que nossa vida, nossa fé estão fundamentadas em Cristo Jesus como Senhor e sigam a ele em obediência e devoção. Olha o que Pedro diz na primeira carta de Pedro 1:21. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Pedro, assim como Paulo disse em Romanos, né, ele está lembrando os crentes de que a sua fé em Deus está firmemente enraizada na obra salvadora de Jesus Cristo. Eles ressaltam o quê? Que é por meio de Jesus Cristo que eles têm fé em Deus. Reconhecem que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos e glorificado à destra de Deus. Então, ao afirmar que a fé e a esperança dos crentes estão em Deus, Pedro aqui, ele está enfatizando a confiança inabalável que os cristãos têm fé em Deus, baseada na ressurreição e na exaltação de Cristo. A ressurreição de Jesus, ela é um testemunho poderoso da vitória sobre a morte e do poder de Deus em trazer vida e salvação, da garantia da vida eterna. Essa passagem, ela destaca também o cristocentrismo, o que é declarado em toda a Escritura. Isso é a centralidade de Jesus na fé cristã. Sem Cristo como seu centro, você não tem fé. Os crentes, eles devem depositar a sua fé e esperança em Deus, não apenas como uma crença teórica, de você reverberar, de você dizer que tem, mas como uma realidade viva e pessoal, baseada na experiência que transforma, no poder de Deus manifestado na ressurreição de Jesus e que move as nossas vidas. Paulo continua no versículo 10 dizendo: portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você, que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante dele para sermos julgados por ele. Paulo aqui faz uma pergunta retórica, questionando por que um crente julgaria ou desprezaria seu irmão na fé. Ele lembra que todos, tanto aqueles que julgam quanto aqueles que são julgados, prestarão contas a Cristo no tribunal final. Com isso, devemos evitar o julgamento, evitar o desprezo, lembrando que todos somos igualmente responsáveis perante Deus. Olha essa passagem de 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más.
Ou seja, que o julgamento não é apenas uma questão de salvação ou condenação eterna, mas também de recompensa e consequência das obras realizadas. Esse versículo aqui de Coríntios nos lembra que, como crentes, não estamos isentos de prestarmos contas a Deus por nossas ações. Isso nos incentiva a viver uma vida piedosa, a buscar a fazer a vontade de Deus em todas as nossas decisões, sabendo que seremos avaliados segundo essas nossas obras. E as nossas obras serão boas apenas quando edificadas por meio do Espírito Santo. Paulo continua nos versos 11 e 12. É isto que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Paulo aqui ele está citando uma passagem lá do Antigo Testamento de Isaías, que fala sobre a soberania de Deus, o louvor universal que será dado a ele. Ele enfatiza que, no final, todos se curvarão diante de Deus, todos reconhecerão sua autoridade e grandeza. Portanto, a aplicação aqui é de reconhecermos a soberania de Deus em nossas vidas, desde agora, e viver em adoração e louvor a Ele. Vamos ler esse versículo citado por Paulo lá em Isaías, Isaías 45, verso 23. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Nesse versículo aqui em Isaías, Deus está falando através do profeta Isaías, né, proclamando a sua soberania, o seu papel como único Deus verdadeiro. Essa passagem é uma afirmação enfática da autoridade e do poder de Deus. Deus declara que ele jurou por si mesmo e as suas palavras são justas e verdadeiras. E elas nunca mudam, não mudarão. Ele está afirmando sua posição como supremo juiz, como supremo Senhor. Então, a declaração de Deus aí, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda língua, ela expressa a universalidade da adoração e a submissão a Deus. Significa o quê? Que todos, sem exceção, serão chamados a reconhecer e prestar reverência a Deus. A imagem de se dobrar diante de Deus, de fazer juramentos em seu nome, simboliza essa profunda submissão, esse reconhecimento da autoridade divina. Paulo continua dizendo: por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por estar unido com Cristo Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Paulo nos traz aqui dois ensinamentos. No primeiro, ele exorta os crentes a não se julgarem mutuamente, mas em vez disso, a tomarem cuidado para não serem uma causa, um motivo de tropeço ou escândalo para os outros. No segundo ensinamento, Paulo expressa a sua convicção de que, em Cristo, nada é impuro em si mesmo. No entanto, se alguém considera algo impuro, isso torna uma questão de consciência para essa pessoa. Por isso, devemos evitar comportamentos, atitudes que possam levar outras pessoas, outros irmãos a tropeçar na sua fé, a se afastar de Cristo. Devemos viver de uma forma a edificar, fortalecer os nossos irmãos em Cristo. Devemos o quê? Respeitar a consciência dos outros, evitar agir de maneira que possa ofendê-los ou causar-lhes conflito espiritual, dúvida sobre o Senhor. E no livro de Tiago tem um ensinamento sobre isso, lá em Tiago 4:11, que diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Aqui, Tiago está exortando os crentes a evitarem falar mal uns dos outros, no mesmo sentido de Paulo em Romanos. E ele está enfatizando aqui que quando falamos mal de um irmão na fé e o julgamos, nós estamos, na verdade, falando mal da lei de Deus, estamos julgando a lei de Deus. Isso indica que a forma como tratamos e falamos dos outros reflete diretamente nessa obediência e submissão a Deus, está tudo conectado. Tiago nos lembra aqui que, como seguidores de Cristo,
devemos ser cuidadosos com nossas palavras, com nossas atitudes em relação ao nosso próximo, aos membros da família, da fé. Falar mal de um irmão ou julgá-lo vai contra os princípios do amor, da misericórdia, do respeito mútuo que devem ser característico de uma comunidade cristã. Além disso, aqui, Tiago destaca que, quando nos colocamos como juízes da lei, nós nos colocamos acima dela, assumimos um papel que não nos cabe. Isso indica uma atitude de arrogância, de autossuficiência, contrariando a humildade e a dependência de Deus. Portanto, Tiago aqui nos lembra da importância de tratar nossos irmãos na fé com respeito, com amor e com misericórdia. Devemos evitar falar mal dos outros, julgá-los, reconhecer que somos igualmente responsáveis diante da lei de Deus e que devemos praticar o quê? Humildade e compaixão uns com os outros. Paulo continua nos versos 15 a 18. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Paulo, aqui, ele está enfatizando a importância de priorizarmos o amor, priorizarmos o bem-estar espiritual com nossos irmãos em Cristo. Então, se alguma prática pessoal, como, por exemplo, ele usou o exemplo de comer certos alimentos, entristecer ou levar um irmão a se afastar da fé, nós devemos renunciar a essa prática por amor a esse irmão. Nós devemos evitar qualquer ação, qualquer atitude que possa levar alguém a se perder, a se desviar da fé, pois Cristo deu a sua vida por eles também, não só por nós. Nós não somos exclusivos, é Deus quem nos escolhe. Paulo adverte aqui contra o risco de trazer desprezo, de trazer desonra à nossa fé, justamente por causa de questões secundárias. Se insistirmos em nossas próprias preferências e causarmos divisões, conflitos, estaremos blasfemando, estaremos trazendo desonra ao nome de Cristo. Ao contrário disso, devemos buscar unidade, devemos buscar paz, devemos buscar um testemunho positivo da comunidade cristã. Paulo também ele realça aqui que o reino de Deus não se trata de questões externas, como comida, bebida, mas de valores, princípios muito mais profundos. O que importa aqui é viver na justiça, na paz, na alegria do Espírito Santo, e isso significa o quê? Priorizar o crescimento espiritual, a busca pela santidade, a vivência do fruto do Espírito, em vez de nos fixarmos em disputas ali que são consideradas por ele insignificantes. E por fim, Paulo afirma que aqueles que buscam a servir a Cristo nessas questões de consciência são agradáveis a Deus e são bem vistos pelos homens. Então, quando colocamos amor, paz e a busca pela unidade em prática, nós estamos agradando a Deus. E o testemunho do verdadeiro Espírito Santo é esse, justamente para que o próximo creia com fidelidade na palavra. E para refletir essa fraternidade, há um cântico de Davi lá no livro de Salmos, que é Salmos 133, 1, que diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, nessa passagem aqui, o salmista, Davi, né, ele exalta a qualidade, o valor da unidade entre os irmãos. Ele descreve essa unidade, essa união, né, como algo bom, algo agradável. A ideia central aqui é que quando os irmãos, ou seja, os membros do povo de Deus, vivem em harmonia, em concordância, isso é algo que agrada a Deus, que traz bênção para a comunidade. E essa passagem ressalta essa importância da nossa comunhão, do amor mútuo entre os cristãos, a união entre os irmãos, ela é considerada uma virtude nas Escrituras Sagradas. Ela traz alegria, ela traz prosperidade espiritual. Então, quando os crentes se relacionam de maneira amorosa, apoiando-se uns nos outros, compartilhando da mesma fé em Cristo, caminhando juntos, é um testemunho
poderoso para o mundo todo, é uma manifestação do amor de Deus aqui na terra. Essa mensagem, ela transcende o que foi dito lá no Antigo Testamento, ela é relevante para a comunidade atual também. A unidade entre os irmãos é um aspecto crucial da identidade, do testemunho da Igreja de Cristo. A união, ela promove comunhão, ela fortalece os nossos aulos fraternos, ela permite que os crentes trabalhem juntos para a glória de Deus. Portanto, o livro dos Santos, como é chamado Salmos, nos lembra da importância da unidade entre os irmãos da fé. É um chamado, então, para cultivar relacionamento saudável, baseado em amor mútuo, amar a próximo como a ti mesmo, é uma cooperação, é um respeito, a fim da gente experimentar as bênçãos que fluem da comunhão com Deus e da comunhão uns com os outros. E Paulo fecha o capítulo 14 dizendo: por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. Paulo, então, para fechar, ele exorta os crentes a buscarem ativamente as coisas que promovem essa paz, essa edificação mútua. Devemos escolher ações, atitudes que tragam harmonia, união, crescimento espiritual. Ele nos adverte, os crentes, o quê? Não deixarmos por questões relacionadas à comida se tornem um obstáculo para a obra de Deus. Embora Paulo reconheça que tudo é limpo em si mesmo, ele enfatiza que é prejudicial para o indivíduo comer algo que cause escândalo ou tropeço para o outro e não para si. Paulo menciona especificamente a abstinência de carne e vinho apenas como exemplos, mas o princípio ele se estende a outras áreas também. Por exemplo, evitar o egoísmo, buscar o bem espiritual dos outros, priorizar o amor, considerar em nossas escolhas e nossas ações sempre esse amor mútuo. Paulo também nos encoraja aqui, né, a termos convicção, segurança na nossa própria fé diante de Deus. Ele destaca a felicidade daquele que não se condena em relação às coisas que aprova. Isso significa que se temos certeza de que nossa prática está alinhada à nossa consciência e com a vontade de Deus, nós não precisamos ser abalados pelas opiniões ou julgamentos dos outros. E por último aqui, Paulo destaca a importância da fé em nossas ações e nossas escolhas. Se alguém tem dúvidas e faz algo com consciência pesada, essa pessoa está condenando, está se condenando, por quê? Porque sua ação não é baseada na fé. Paulo ressalta aqui que tudo que não provém da fé é pecado. Então, a aplicação desse trecho, lido aqui o trecho final do capítulo 14, é a de buscar a reconciliação, a compreensão, a construção de relacionamentos saudáveis dentro da comunidade cristã. Devemos exercer, né, um cuidado, devemos ter essa consideração em nossas escolhas, evitar agir de maneira que possa prejudicar a fé e a consciência dos outros. Cultivar, portanto, uma fé sólida, uma fé confiante, buscando viver em integridade, em obediência a Deus. Essa deve ser a nossa meta. E agir de acordo com a fé, confiando que Deus e também buscar, né, sempre seguir sua vontade, a vontade de Deus, e é em todas as áreas da nossa vida, não em um ponto exclusivamente. E qual é a conclusão do capítulo 14 de Romanos? É que ele enfatiza a importância de vivermos em harmonia, em amor, em respeito mútuo, dentro da comunidade cristã. Paulo nos lembra, aqui no capítulo 14, que nossas práticas pessoais, como comida, bebida, elas não devem ser motivo de divisão, de julgamento entre irmãos. Em vez disso, devemos priorizar a paz, a edificação e o cuidado uns pelos outros. Devemos reconhecer que somos o quê? Todos servos de Cristo, que prestamos contas a Ele. Nosso foco, ele deve estar na busca da justiça, da alegria,
da paz no Espírito Santo e não em questões secundárias que podem causar esses conflitos. Então, devemos o quê? Evitar qualquer ação que possa prejudicar a fé, a consciência dos nossos irmãos. Devemos buscar justamente promover essa união e edificação mútua. Então, é fundamental aí a gente lembrar que, embora tenhamos liberdade em Cristo, essa liberdade deve ser exercida com responsabilidade e consideração pelo seu próximo. Devemos estar dispostos a renunciar às nossas preferências pessoais, se isso causar tropeço ou escândalo para alguém. Foi isso que Cristo fez, abdicou de tudo por amor a nós, para a nossa salvação. Então, a conclusão final é que a fé, a confiança em Deus e a busca pela obediência são fundamentais em nossas vidas. Devemos agir em fé, tendo essa convicção de que nossas ações estão em conformidade com a vontade de Deus. Aqueles que ainda têm dúvidas, eles devem agir com cautela, com paciência, evitando agir contra sua própria consciência. Então, em resumo, o capítulo 14 de Romanos nos lembra dessa importância de vivermos em amor, dessa consideração, desse respeito uns pelos outros, de evitar, né, julgamentos e de buscarmos a paz. Devemos, então, focar nas coisas que promovem a edificação, a unidade da igreja, lembrando que nós somos o quê? Servos de Cristo, e que devemos prestar contas a Ele. É a soberania do nosso Senhor, Ele é o Rei. E uma passagem que sela esse estudo de hoje pode ser lida lá no livro de Hebreus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé, portanto, ela é essencial para agradar a Deus. Sem fé, a gente não pode se aproximar de Deus de maneira agradável. A fé envolve essa crença firme, confiante na existência de Deus, reconhecendo sua realidade, a natureza dele como um ser supremo. A fé, ela também envolve essa confiança de Deus como uma recompensa àqueles que o buscam. Qual é a recompensa? A vida eterna. Aqueles que sinceramente se voltam para Deus, buscando uma relação com Ele diariamente, buscando, eles podem ter essa confiança de que Ele é um Deus que responde, que recompensa aqueles que o procuram com todo o coração. A fé, portanto, ele é um elemento essencial no relacionamento com Deus. Ela que nos leva a crer em Deus, ela que nos leva a confiar nele, a buscá-lo com diligência. E é por meio da fé que nós podemos o quê? Experimentar a comunhão com Deus, receber suas bênçãos em nossas vidas. Portanto, cultive uma fé sincera em Deus, de buscar essa comunhão íntima com ele. A fé é ela que nos capacita a ter essa consciência que agrada a Deus. E a liberdade cristã é receber essas bênçãos que ele tem reservado para aqueles que o buscam de coração sincero. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a semana, o final de semana de vocês, para que possam sempre se relacionar, ter intimidade com o Senhor e ter a fé salvadora. Amém. Espero que tenham gostado aí do estudo. Vou encerrar aqui a gravação. Muito obrigado a todos.